Tá aí, galera, conectados de hoje no nosso Pod Mais, aqui pela sua Mais FM, e no Conectados, claro, ligadaço sempre aqui na nossa programação. Hoje estamos recebendo o Dr. Danilo Galante, urologista. Vamos falar sobre o Novembro Azul e, claro, os cuidados com o homem, né, doutor? Tudo bem contigo? Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Paulo. Obrigado pelo convite. Prazer falar sobre esse assunto tão importante e cheio de mitos, né? Com certeza. Doutor, disfunção erétil, ejaculação precoce, entre outros, quais são os problemas mais procurados no consultório hoje no momento? Chega lá o paciente e fala que eu estou com um problema tal. Qual que é o mais procurado hoje para tratamento? Esses dois sintomas da sexologia, né, sem dúvida são os principais. Pelo menos 30% dos pacientes que aparecem no consultório, seja por qualquer motivo, vão reclamar da parte sexual. Eu costumo perguntar ativamente para eles, mesmo para quem está por check-up, se ele tem algum sintoma sexual, e pelo menos 30% vão reclamar, seja disfunção erétil, libido, que é vontade de transar, ou ejaculação precoce. Então, no meu consultório eu faço muita infertilidade, então acaba drenando muitos casos de infertilidade, mas o comum da rotina do urologista é pegar pelo menos 30% de movimento de sexologia. Entendi. Doutor, eu tenho uma dúvida. Muitas vezes a gente consulta na internet, outras pessoas falam na questão de sexologia e, claro, muita gente vai perguntar sobre esse assunto que o povo é curioso. Quando a pessoa tem masturbação, assiste muito filme pornográfico, coisa parecida, e não faz o sexo, isso atrapalha no sexo casual? Porque muita gente fala que acontece e de repente tem um problema, um bloqueio psicológico. Isso realmente acontece, doutor? Acontece. A masturbação eu vejo como algo normal, né? Inclusive na ejaculação precoce é uma das formas de você tratar o paciente. Paciente que tem uma vida sexual sozinho, ele se entende melhor, ele sabe onde ele tem prazer, ele sabe ter mais controle. Pacientes com ejaculação precoce, inclusive, eles se masturbam muito pouco. Sim. É um papo que a gente tem que ter no consultório. Agora, quando isso vira excessivo, compulsivo, esse paciente tem que tomar cuidado, porque vira um vício, como qualquer outra coisa, né? Correto. E o limite entre o que é natural e o que é compulsivo é quando isso começa a afetar a vida do paciente, ele começa a atrapalhar no trabalho, ele começa... No meio do trabalho ele para masturbar ou para ver pornografia. Acontece muito isso acontece. Também, né? Muda a vida sexual dele com o parceiro, com a parceira. Inclusive os casos que eu ouço falar, inclusive a esposa que não faz sexo com o marido há muitos anos, não procura, mas na verdade ele fica mais excitado, o marido fica mais excitado vendo vídeo do que qualquer outra coisa, né? Isso deve atrapalhar um pouco. Esses casos não é tão comum, então não é sempre que aparece um paciente com essa queixa, até porque muitos pacientes nem entendem que isso é um problema. Mas isso tem que ser tratado, né? É aí que entra o psicólogo, o terapeuta sexual, não só o urologista, mas é um trabalho de longo prazo. Então não é um remedinho ou uma conversa, é papo para 3 meses, 6 meses de acompanhamento, pelo menos semanal. Tanto o urologista quanto o psicólogo tem que participar num caso desse, né? Tem. Eu estou te fazendo essa pergunta, que já houve casos de muita gente falar sobre esse assunto. Eu falei, olha, já estou recebendo o urologista, eu quero saber se realmente no consultório aparece. Então quer dizer que são casos realmente... Uma vida moderna hoje, né? A pessoa está sozinha, fica no computador, às vezes nem procura pessoas e acaba nessa situação, né? O nosso acesso hoje à informação, e a pornografia não deixa de ser uma informação, muito grande, né? Hoje em dia, desde cedo, desde pequenos, adolescentes já são expostos, né? As gerações mais velhas, né? Eu tenho 43 anos, a minha geração foi conhecer pornografia com 25 anos. Já é uma coisa mais... Hoje é mais fácil, hoje, o acesso à internet. Hoje 15, 16, você já consegue ver qualquer tipo de vídeo, né? Então não é só pornografia comum, você consegue ver qualquer tipo de sexo. Isso tem a parte boa, porque o paciente ele até consegue entender rápido do que ele gosta, o que atrai, então eu não vejo tão com maus olhos isso, mas tem a parte ruim, porque é tanto em excesso que ele pode tornar aquilo como padrão, ele pode tornar a pornografia como os corpos daquelas pessoas são o padrão, e ele começa a procurar isso na vida real. E às vezes nem sempre vai achar o padrão do dia a dia, na verdade, nunha vai achar. Entendi. Bom, vou dar uma paradinha rapidinho pro break comercial. A gente volta a falar daqui a pouquinho mais sobre esse Novembro Azul, sobre os casos que tem acontecido aí do câncer de próstata. Só mais um minutinho, a gente volta já. Vamos lá.